Muito bem, queridas servas, vamos continuar nossa caminhada em Malaquias e também toda a igreja. Hoje o vídeo é do capítulo 3, leia aí na sua casa o capítulo 3, na sua Bíblia. O capítulo 3, quem sabe, é o mais importante do livro de Malaquias e também acho que é o que mais tem assuntos, né? A primeira coisa começa lá no finzinho do capítulo 2, fala do mensageiro do Senhor. Depois o segundo assunto é o roubo a Deus, algo ligado às ofertas. E o terceiro assunto é a diferença que tem o justo do injusto, né? Então, vamos lá. Logo no início do capítulo 3, diz assim: Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês lembram que eu falei lá no início, o meu mensageiro. Quem que é o meu mensageiro? Lá no primeiro vídeo, é o próprio Malaquias. Malaquias é o meu mensageiro. Mas esse meu mensageiro é um mensageiro que vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai vir antes do Senhor. Ele vai vir antes do mensageiro da aliança. E aí, antes de falar da aliança, o meu mensageiro aqui é interessante. É uma linguagem para Malaquias, mas vai vir um novo Malaquias. Quem que é? João Batista. A Bíblia muitas vezes fala assim, fala de uma pessoa, mas vai vir um novo, né? Vai vir um novo rei Davi. O trono do rei Davi vai ser para sempre, é uma linguagem para Jesus. Então, a Bíblia fala às vezes de alguma coisa que é velha, mas vai ser substituído por um novo. Então, o velho Malaquias vai deixar, vai parar e vai vir um novo Malaquias, um novo mensageiro. E ele vai vir antes do mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. E quando se fala aliança, aqui nós podemos pensar em Jesus. A aliança que Jesus faz na Santa Ceia. Este é o sangue da minha aliança, o Novo Testamento no meu sangue. O sangue da nova aliança, um novo acordo, né? É o Novo Testamento que é aberto. Então, uma linguagem para João Batista, o meu mensageiro. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Versículo 2. E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele, né, o mensageiro da aliança, é como o fogo do ouvires e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de pedra, de prata, aliás. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Muito bem, dia da sua vinda, dia do Senhor, é uma linguagem para o juízo final. E quem poderá subsistir? Subsistir aqui a ideia é ficar de pé diante do juízo. E necessariamente, assim, teologicamente, ninguém pode ficar de pé diante do juízo. Ninguém tem forças, porque todos pecaram, todos são pecadores. Está vindo alguém que é santo, que vem para purificar, que vem com o fogo aqui é no sentido de algo que é usado para limpar. Ninguém vai poder ficar de pé, mas Deus faz ficar de pé os justos pelo seu sangue, é Ele que purifica. Nós não temos limpeza em nós, a limpeza vem de fora, né? Nos últimos cultos aí ouvimos, né, das leituras de Apocalipse, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É uma linguagem para a limpeza que Jesus nos dá. E ele então vai se assentar num trono e vai purificar. E aqui no final fala purificará os filhos de Levi, ou seja, os levitas são os sacerdotes. 12 filhos, 12 famílias, mas uma família os levitas é a família que cuida do culto, do ministério. Eles serão purificados. Por quê? Lembra o capítulo anterior? Os sacerdotes estavam fazendo mau uso das suas atribuições, más ofertas, o culto, quem sabe, mal feito, né? E ainda estavam reclamando de canseiras. Então, a própria palavra diz, virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, uma linguagem que para os 10 mandamentos quase. As viúvas e os órfãos, aos que torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu destaquei aqui viúvas e órfãos,
Porque as viúvas e órfãos é um tema de todos os profetas. Viúvas e órfãos sempre sofrem. Muito simples de entender. A viúva não tem o seu marido para trabalhar, precisa cuidar dos filhos. Como é que ela vai conseguir dinheiro? Como que ela vai ter como se sustentar? E justamente os sacerdotes, especialmente o povo de Deus, deveria cuidar das viúvas e dos órfãos, mas não cuidava. Torcem o direito dos estrangeiros. Deus não quer que os estrangeiros sejam maltratados no meio do seu povo. Pelo contrário, é para serem bem cuidados. Lá em Levítico é muito interessante que diz assim que quando você vai colher o milho, as espigas de milho, as espigas que caírem no chão, ou caírem como se fosse da carroça, deixem lá, né? Não peguem, não voltem para pegar, deixem lá. É para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros, aqueles que têm dificuldades de sobreviver. E também Deus vai punir aqueles que não temem. Uma linguagem do catecismo menor até, né? Devemos temer e amar a Deus. Devemos temer e amar a Deus. Temer está ligado a ter medo, mas também ter reverência, respeito. Devemos temer a Deus. Ter medo, né? É Deus que condena, é Deus que joga as pessoas no inferno, né? E também reverência, respeito. Não se assustem com essas palavras, é Deus que joga as pessoas no inferno. No dia do juízo final, quem vai condenar as pessoas é Deus. É Deus que vai condenar, não é o diabo. O diabo está lá já está condenado. Ele só vai estar rindo, né? Conseguir mais moradores para o inferno. É Deus que condena, mas também é Deus que salva. Continuando, aí nós temos uma palavrinha muito simples, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, isso é bom saber. É muito interessante, se nós pensarmos aí, vamos pensar em casamentos, casais. Quando namoram né, o homem é de uma forma, a mulher de outra forma, mas aí ao longo da vida a pessoa vai mudando e aí depois de muitos anos de casamento, o casamento se torna insustentável porque não é mais a mesma pessoa, parece que não é a mesma pessoa que eu casei há 20, 30 anos atrás. Mudou, não bebia, agora bebe, né, era trabalhador, agora não trabalha, e assim vai. E como é bom saber que Deus não muda. Se Deus é misericordioso, Deus promete misericórdias na Bíblia, ele continua assim. Hebreus vai falar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele foi Salvador lá atrás, há 2000 anos atrás, ele vai continuar sendo nosso Salvador. Isso é muito confortador saber disso. O próximo versículo, aí muda o assunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor. Então, tem como roubar a Deus? Então, Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Mas Deus precisa de nosso dinheiro? Ora, Deus não precisa de nada, mas alguém precisa. E naquele tempo, quem precisava eram os levitas, a família que cuidava do culto, a família dos sacerdotes. Então, roubar naquela época era deixar de sustentar o ministério dos levitas. Isso, perdão, isso não mudou nos dias de hoje. Se deixarmos de ofertar, Deus nos dá o nosso salário, a nossa renda, e é muito interessante a gente pensar assim, eu vou separar essa parte, porque essa parte, esses 50, 100, 200 reais que eu oferto, né, isso aqui é de Deus. Não, tudo é de Deus. Todo o meu salário é de Deus. Toda a minha renda é de Deus, toda a minha vida é de Deus. Eu separo uma parte para sustentar o ministério pastoral, o ministério da palavra, o trabalho da palavra de Deus. Então, roubar a Deus, como que se rouba a Deus hoje? É quando se deixa de ofertar e deixa-se, então, de sustentar o ministério da palavra de Deus, né? Dos levitas aqui neste caso. Então, alguém está sendo prejudicado. É interessante que os levitas aqui são maus sacerdotes. E Deus está dizendo, estão roubando de mim. E o meu templo, a minha igreja, não tem sustento. Então, Deus diz algo muito interessante, que é algo único na Bíblia. Esse versículo aqui é único na Bíblia. Tragam todos os dízimos à casa. Perdão. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida.
É muito interessante que nós sempre, quando pensamos, especialmente nas tentações que o diabo faz para Jesus, lá nos 40 dias no deserto, não tentarás ao Senhor, não devemos tentar a Deus. O que é tentar a Deus? Seria, eu vou atravessar essa rua com os olhos fechados, se Deus me ama, Ele vai me cuidar. Ora, isso é tentar a Deus, é forçar a Deus a me cuidar quando eu não preciso de cuidado, é forçar a Deus. Mas aqui é o único lugar que parece que Deus deixa uma abertura para prová-lo, para forçá-lo não, mas fazer com que ele faça alguma coisa, né? Seria assim. Ponham-me à prova nisto. Ou seja, ofertem de forma correta e vejam se eu não vou abrir as janelas do céu. É uma ideia aqui de chuvas, quem sabe, mas depois nós vamos ver que é boas colheitas, né? Renda, né? Salário. Isso aqui é interessante, queridos amigos, né? Querida igreja, e especialmente as servas. Ponham-me à prova nisto. Nós não conseguimos comprar nada de Deus, mas é o único lugar da Bíblia em que Deus deixa uma abertura assim. Ofertem e vejam o que vai acontecer, confiem. E aí é muito interessante que esse texto aqui nós podemos usar para as ofertas da seguinte maneira: o dinheiro que nós ofertamos para o trabalho da igreja, a oferta que nós usamos para o nosso culto, para a nossa adoração, para adorar a Deus com as nossas ofertas, o dinheiro que nós levamos no altar é um dinheiro que jamais faz falta. Jamais fará falta aquele dinheiro que eu coloco sobre o altar. Jamais. Porque aqui Deus diz, ponham-me à prova. Não estou dizendo, isso aqui não é algo assim que nem existe por aí. Oferte R$ 1.000 que você vai ganhar R$ 2.000. Oferte R$ 5.000 que Deus vai te dar 10, 20 mil reais. Não, mas é algo no sentido de confiar. A minha oferta é uma confiança. Esse valor que eu estou colocando sobre o altar, Senhor, não me fará falta, porque o Senhor vai providenciar. Essa é a ideia também das primícias. Os primeiros frutos que ficavam maduros eram um agradecimento pelos outros que ainda estão na roça, ainda verdes. Aqui, Senhor, essa aqui é para o trabalho, para o ministério da palavra. E as outras eu vou usar para o meu sustento. Essa é a ideia da oferta. Né? Essa é a ideia. Lindíssima ideia. Por isso que ofertamos com alegria. Né? A questão do dízimo, ela faz parte também do culto do Antigo Testamento e hoje não necessariamente precisamos ofertar o dízimo. Mas também não podemos falar assim, então agora cada um pode dar qualquer coisa. Não. Tem gente que oferta muito mais que 10%. Eu já conheci gente que oferta mais que 10%, se tem condições. O dízimo era uma lei do culto do Antigo Testamento. Nós agora estamos livres do dízimo, não de ofertar. Não de ofertar. E cada qual, né, oferte a Deus, né, a partir daquilo que decidiu em seu coração. Essa é a ideia. E ninguém deve saber das ofertas, a não ser, no caso da igreja, a não ser o tesoureiro e o presidente. O presidente pode saber. O pastor não pode ficar sabendo, nem os outros membros não precisam ficar sabendo. Vamos adiante, versículo 11. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então, uma linguagem aí de chuvas de bênçãos, quem sabe, né? Vocês dizem, agora muda um pouquinho o assunto, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Uma linguagem aqui para reverência. Agora, pois, vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, por que né, a Bíblia sempre é assim, ela fala de um assunto, ela vai para outro, depois ela volta de novo. É que nem um professor dando aula, às vezes, de algum assunto mais difícil. Ele tem que revisar o anterior e expandir um pouco mais, né? Um ciclo, né? Uma linguagem cíclica, né? Ele começa pequeno, vai rodeando e vai aumentando, né? A Bíblia tem essa linguagem, esse estilo. Então, volta o assunto
das faltas de oferta, das faltas dos sacerdotes também. Eles estão, digamos, com a sua maldade diante de Deus, com o roubo diante de Deus, eles estão reclamando. Os, ah, os soberbos, né, são felizes. Aqueles que não creem, crescem. Os que praticam o mal prosperam. Isso é uma linguagem também de Jeremias e dos Salmos. O pecador ele prospera. E isso nós vemos até hoje. Aqueles que não creem parece que estão prosperando financeiramente. Tem saúde, tem boas famílias, famílias lindas. E nós que cremos ao Senhor, quando vem, temos dificuldades, nossa família tem muitos problemas. E aí, aqueles que não creem parece que vivem de forma mais feliz. Mas o Senhor, então, ele diz, então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, né? O Senhor escutou com atenção o que diziam, essa reclamação, né? Os que não creem parece que vivem mais felizes. Havia um memorial escrito diante dele, do Senhor, para os que temem o Senhor, para que os que se lembram do seu nome. Para os que se lembram do seu nome. Isto. Então, aqueles que creem em Deus dizem assim, tem um memorial escrito, para que Deus lembre do nome deles. É uma linguagem aqui do livro da vida. A gente fala que depois do batismo, acontece o batismo, o nome daquela criança ou do adulto está escrito no livro da vida. É um livro que pertence a Deus, onde está o nome de todos aqueles que serão salvos, e Deus não esquece o nome. Então Deus termina, eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então tem diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o que crê e o que não crê. Qual a diferença? Deus poupa, Deus se lembra do seu nome, Deus tem um memorial, tem um livro da vida onde está escrito o nome. E Deus vai fazer a diferença. Lembra de novo lá no início a diferença entre Esaú e Jacó. Nós temos diferença. Quando nascem os gêmeos, a gente pensa que tem que tratar os dois iguaizinhos. E Deus não trata os dois iguaizinhos. Deus ama um e despreza, odeia o outro. Mas como entender isso? Aos olhos da fé. O justo, o que crê, terá salvação. O que não crê será condenado. Muito bem, assim chegamos ao final do capítulo 3. E que vocês continuem estudando, lendo o livro de Malaquias para realizarmos um bom teste lá no sábado, especialmente as servas. Um grande abraço, que Deus os abençoe.